Olá a todos, de volta à nossa jornada de hoje. Vamos pedir ao Senhor, nosso Pai, o Pai nosso, que nos ajude a caminhar na estrada da salvação, seguro nas mãos de Jesus, nosso Salvador, Nossa Senhora e São José. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iniciemos a nossa caminhada de hoje. O mês está chegando ao fim e esse mês, tradicionalmente, no Brasil, é consagrado às vocações. Então, a última vocação a ser comemorada, vamos dizer assim, agora, neste último final de semana de agosto, é a vocação leiga, tanto que domingo será o dia do catequista. Então, são os catequistas, homens e mulheres, e os leigos em geral. Então, a dedicação será às vocações leigas. Tivemos a vocação presbiterial, não é? Sacerdotal, do primeiro domingo, depois a vocação matrimonial, porque foi a da família, a semana da família, depois, a partir do Dia dos Pais, depois a vocação religiosa, os religiosos e religiosas, sendo que eu acho que a gente nós devemos nos incluir nessa também, porque afinal de contas somos batizados, e devemos ser religiosos também, cada um, não um religioso de batina com os padres, por exemplo, que não, até hoje nem usam mais a batina, mas o religioso consagrado não é esse. Nós somos consagrados pelo batismo, por isso eu também me considero religioso. E agora a vocação leiga, que também é a nossa. Então, eu gostaria de aproveitar, junto com vocês, para meditarmos um pouquinho mais sobre a vocação. Quer dizer, finalizar esse mês vocacional falando da vocação. E nada melhor do que nos focarmos naqueles que, a partir da Sagrada Escritura, nos indicam um caminho vocacional. Quer dizer, são chamados, o verbo vocare em latim significa isso, chamar. Há um chamamento, no nosso caso, da parte de Deus, para algumas pessoas. As pessoas estão atentas, tem que estar atento, para ouvir o que Deus quer de nós, quer falar conosco, chamando-nos pelo nome. Ele próprio vai dizer: eu chamei cada um de vocês pelo nome. Ele sabe o nosso nome, ele nos conhece por dentro e por fora, porque ele já nos conhecia antes de nós sermos criados. Isso tudo é bíblico, isso tudo está na Sagrada Escritura. Então agora, nós que somos religiosos, nós que nos voltamos para o Pai, por isso começamos o nosso encontro sempre com o Pai Nosso, que é a oração que Jesus nos ensinou. É isso. Voltarmos para o Pai. A nossa vocação é essa, o nosso chamamento é este, é um chamamento de Deus para nós, que faz com que nós nos voltemos para Ele. Quer dizer, nós também o invocamos, invocar junto com vocar, quer dizer, é um chamamento ao inverso, quer dizer, nós é que nos dirigimos ao Pai e o chamamos, invocamos o seu nome, Pai Nosso, que estás no céu. Então agora, Deus nos fala, e Deus nos fala e quer, ou melhor, Ele gostaria que nós ouvíssemos a sua voz. E Ele nos fala por aquelas pessoas que estão contidas aqui, cujos nomes são citados na Sagrada Escritura. Então cada um deles tem uma mensagem divina para nós.
Por isso, ler a Sagrada Escritura, meditar sobre o que ela diz, até numa única palavra, como nós vamos ver, uma única palavra já é o suficiente. Então, vamos fazer essa recapitulação da vocação, e eu já coloquei aqui na lousa exatamente as figuras do Antigo Testamento que vão nos ajudar nessa caminhada vocacional. A partir do exemplo deles, nós vamos caminhar para o Novo Testamento e ver o que isso aconteceu, quer dizer, a vocação como se deu no Novo Testamento, sempre através de pessoas que nós conhecemos, porque são citadas a toda hora. E por que são citadas a toda hora? Porque foram chamadas por Deus uma vez, atenderam ao apelo, ao chamado de Deus, ouviram o que Deus queria e puseram em prática aquilo que Deus lhes pediu para fazer. Isso nós temos exemplificado aqui, mas não precisa pegar a Sagrada Escritura, quer dizer, para buscar nela, somente nela, os exemplos. Não, basta que olhemos para o lado, para o nosso irmão ao nosso lado. Toda a palavra de Deus só se concretiza em nós quando nós nos voltarmos para o irmão e colocar a palavra de Deus, aquela que Ele disse no nosso coração, em prática no irmão. E ao colocarmos em prática no irmão, evidentemente nós temos que ouvir o que o irmão diz também. Então, um dos grandes segredos do vocacionado é a capacidade de ouvir. Ouvir e escutar. Todas as pessoas são chamadas por Deus. Uns aceitam o chamado e outros não aceitam o chamado. Nós temos liberdade para dizer sim e liberdade para dizer não. Eu sempre gosto de citar aquele exemplo de Jesus com aquele chamado jovem rico. Não é? O jovem rico veio, fez uma pergunta a Jesus, Jesus o chama, vem e segue-me. Depois de dar as instruções a ele, diz assim, depois de você fazer tudo, disse Jesus ao jovem, depois de você vender tudo que você tem e distribuir aos pobres, vem e segue-me. E diz São Lucas que ele ficou triste. Abaixou a cabeça, se virou e foi embora, muito triste. E São Lucas coloca de uma maneira eufêmica, né? Quer dizer, abrandando a informação, que ele tinha muitos bens. Ele era um jovem rico que preferiu, naquele momento, não aceitar o chamado de Deus, que é o chamado do Cristo para ele, e ir embora atrás do seu Deus, que eram as suas riquezas. Então, até isso acontece. A pessoa tem toda a liberdade para dizer não ao chamamento de Deus. O chamamento de Deus é que se chama vocação. Então, o que nós vamos ver aqui hoje é exatamente como a vocação aconteceu e o que depois esses vocacionados fizeram. Então nós vamos começar, e isso é rigorosamente dentro da Sagrada Escritura. Não fugimos da Sagrada Escritura para nada. Afinal, o nosso estudo é um estudo bíblico. Então, completemos este mês vocacional com esses exemplos e, a partir deles, ver o que isso significa para mim. Para mim, coloque-se, quer dizer, para nós, no conjunto da igreja, e para mim. O Papa, por exemplo, o Papa Francisco, ele está nos chamando, ele está nos convocando a uma igreja em saída, desde que ele assumiu o pontificado. Então ele pede que nós sejamos uma igreja em saída. E uma igreja sinodal, é um novo nome que apareceu agora. Igreja, sínodo quer dizer junto de. Isso aqui é sínodo. Então é uma igreja em saída, mas unida, junto. Caminharmos juntos como igreja. Não é viver um grupinho aqui, um grupinho ali, um grupinho acolá. E vamos
se esquecer a igreja é instituição hierárquica, a igreja romana, que é evidentemente a fonte da nossa caminhada eclesial. Mas vamos pensar na nossa igreja, quer dizer, a nossa igreja paroquial, se nós estamos falando da igreja no nosso conjunto da nossa comunidade paroquial, mas principalmente a nossa igreja familiar, a nossa igreja doméstica, porque aí é que começa a igreja. Aí é que começa a igreja. Então, essa igreja doméstica, que é o ponto de partida de tudo, ela tem que ser irradiada para todos os outros lados. E na igreja doméstica nós temos que nos pensar em nós, porque nós olhamos para a igreja e vemos um edifício, e achamos, quando se fala em igreja, a gente está pensando sempre no edifício. Então tem a igreja de São José e Nossa Senhora das Dores, tem ali o edifício, mas tem aqui a igreja de Sagrados Corações, tem a igreja dos Maronitas, tem a igreja de Santo Afonso, mas tem a Catedral do Rio de Janeiro, mas tem também a igreja de Roma, quer dizer, a Basílica de São Pedro, a Basílica do Latrão, enfim, as grandes... Não, o edifício está ali como uma representação humana feita pelo homem da glória de Deus, ou pela glória de Deus, ou para a glória de Deus. Isto é uma coisa, mas a igreja não é isso não. Paulo apóstolo vai nos ensinar sempre que nós somos o templo do Espírito Santo. Se nós somos o templo do Espírito Santo, a igreja somos nós. Nós em família, nós em comunidade, nós no mundo. Agora, a igreja também somos nós, cada um de nós por si. Porque tudo que nós fizermos que contrarie aos ensinamentos da igreja, aos ensinamentos, aquilo que nós aprendemos, a nossa vocação cristã, quer dizer, o chamamento que Deus faz de nós, tudo que fizermos para contrariar isso, vai ser motivo de escândalo para os nossos irmãos. Então precisamos ter muito cuidado com essas coisas, com aquilo que dizemos e principalmente com aquilo que fazemos. Porque dizer é uma coisa, mas o dizer nos leva ao exemplo. Nós somos o exemplo, nós temos que dar o exemplo. E claro, somos fracos, somos cheios de imperfeições. E às vezes o nosso exemplo não é um bom exemplo, é um mau exemplo. E disso o mundo está cheio. Então devemos nos lembrar que nós somos igreja sim comunitária, mas antes de sermos igreja comunitária, somos igreja única. Somos nós próprios a igreja de Deus. Sabe por quê? Porque Ele nos chama pelo próprio nome. Se Ele nos chama pelo próprio nome, significa que Ele está se dirigindo a uma pessoa específica. Ele está falando diretamente com essa pessoa, com você e comigo, assim como Ele falou com Abraão. E eu vou aproveitar logo para mostrar de cara que aqui não se espantem. Eu escrevi Abrão, não escrevi Abraão. Veja, Deus chama, Abrão tinha o seu nome. Deus já o conhecia como tal, e é Deus que vai mudar o nome dele. Ao invés de Abrão, ele será conhecido pela história como Abraão. Ele é Abrão e Abraão são a mesma pessoa, só que com uma missão diferente. Aqui ele ainda é Abrão, porque no início do seu chamamento, Deus vai se dirigir a ele e vai se dirigir a ele como um Abrão. Só depois é que Deus vai chamá-lo de Abraão. Quer dizer, ao chamá-lo de Abraão, Deus dá a Abrão um novo nome. E esse novo nome é porque nesse novo nome está contida a missão de Abraão. Aquilo que Abraão vai ser. Mas tudo começa de um início.
E no início, diz a Escritura o seguinte, capítulo 12, versículos 1 ao 4, exclusivamente. Certo dia o Senhor disse a Abrão, assim, como um A só. Então está falando para essa pessoa que tem uma família, tinha uma família, pai, mãe, toda a parentela dele, era uma pessoa até num certo sentido abastada, tinha o poder da riqueza em si, não vivia mal, ele tinha posses e muitas posses. Então diz Abrão, diz Deus, o Senhor aqui significa Deus, Javé, diz Abrão, sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Veja bem, em uma palavra, abandona tudo e vai para a terra que eu te mostrarei. Então, ele se dirige a um homem que tem tudo isso, tem os pais, tem a família, tem a terra, que era fundamental, e tem os bens, quer dizer, gado, etc. Tem os bens relacionados à terra. E Deus está chamando esse homem e está dizendo para ele, abandona tudo e vai para onde eu te mostrarei. Esse homem, Abrão, ele conhece Deus? Ele tinha falado com Deus? Não, ele aparece pela primeira vez aqui, no capítulo 12. No capítulo 12 de Gênesis. Quer dizer, para trás são 11 capítulos. No capítulo 12 é que aparece a figura de Abrão. E aparece assim, desse jeito. Evidentemente que antes disso, Abrão é apresentado. Quer dizer, a família, a tribo de Abrão é apresentada. Está inteiramente ligada àquelas figuras do Antigo Testamento. Aquelas figuras primeiras. Os patriarcas do Antigo Testamento. Então está ligado a quem? A Adão, a Cã, a Noé, etc. Então ele está radicado nisto. Ele é, evidentemente, um membro daquele clã. Pois então ele ouve a palavra do Senhor, que está lhe fazendo um pedido inusitado, mas um pedido espantoso. Deus está pedindo a Abrão, quer dizer, Deus aqui é Javé, está pedindo a Abrão que abandone, que largue tudo, todos os bens que ele tem, e parta para uma terra que eu te mostrarei. Em outras palavras, deixa quem tu és para trás, e assume um homem novo para frente. Abraão está sendo solicitado a deixar tudo para trás, quer dizer, deixar de ser aquele que ele é, para numa nova terra iniciar um mundo novo, uma vida nova. É muito difícil a pessoa responder positivamente a um chamado desses. A não ser que no coração dele crepite uma chama muito forte, muito poderosa, capaz de iluminar mais intensamente a sua razão. Deus está dizendo para ele, abandona tudo. Mas não está mandando, não. Na verdade, Deus está dizendo, porque Abraão podia dizer, não quero. Como faria mais tarde, fariam outras tantas pessoas. Então, ele simplesmente ouviu isso. E, claro, deve ter ficado muito espantado. E Deus, então, depois de fazer essa chamada, então, abandona tudo, ele está chamando. É um chamamento de Deus para que Abraão deixe para trás tudo que ele tem e aquilo que
assumir numa nova terra, portanto, uma vida nova. Deixa para trás a tua vida e vai assumir uma vida nova. Este é o chamamento de Deus, a vocação de Abraão. Ou seja, Deus chama e diz para fazer uma coisa. Quer dizer, Deus chama ao chamamento de Deus e Deus diz o que quer. Essa é uma característica da vocação. O chamado é de Deus sempre. Mas Deus não chama apenas e deixa aquele que é chamado, o eleito dele, ele não deixa jogado ao mundo. Ele diz o que quer. E se Deus diz o que quer, ele dá força para que aquela pessoa faça aquilo que Deus está pedindo para fazer. Na sequência, nós vamos ouvir que é isso. Deus, imediatamente, depois de fazer este chamado a Abraão, ele diz isto: os teus descendentes vão formar uma grande nação. Deus está afirmando: os teus descendentes vão formar uma grande nação. Mas isto é também uma promessa. A promessa de Deus. Você abandona tudo que você tem, você deixa para trás o Abrão velho e parte para ser o Abrão novo, numa terra nova. Aí, os teus descendentes vão formar uma grande nação, promessa de Deus. Tu não irás, tu não sabes para onde tu vais, mas tu serás recompensado. No caso de Abrão, na sua descendência. Aí ele diz assim: formar uma grande nação. Eu te abençoarei o teu nome, que será famoso, e tu serás uma bênção para os outros. Veja aquilo que eu disse antes. Nós somos uma bênção para o outro. O vocacionado passa a ser uma bênção para as outras pessoas. Por quê? Porque sendo chamado por Deus, ele é por Deus abençoado. E ele é abençoado para ser uma bênção para as outras pessoas. É o Senhor que está dizendo isso para um homem igual a nós, que tem a liberdade da consciência para dizer não, ou dizer sim. Vamos partir do positivo, dizer sim, ou então dizer não. Deus não vai ficar zangado, não. Se Ele está chamando para que faça alguma coisa, Ele chama, mas não impõe. Veja que naquilo que parece ser uma ordem de Jesus, acontecerá mais tarde, ele vai dizer assim: se alguém quiser ser meu discípulo, se alguém. A conjunção condicional se, que significa caso você queira ser meu discípulo, caso você queira, ele usa o verbo querer, mas o querer da pessoa é a mesma coisa aqui. Deus está chamando Abraão e está indicando a ele o que vai lhe acontecer caso ele diga sim à vontade de Deus. Aí depende dele. Então ele diz assim: você vai ser uma bênção para todos os outros. Isso valeu para Abraão, valia para Abraão, como vale para nós. Eu tenho uma determinada tarefa, eu tenho que fazer essa tarefa, dependendo se eu estou no meu trabalho ou mesmo em casa, essa tarefa vai me beneficiar, provavelmente, possivelmente, mas ela tem que ser feita sempre em relação aos outros. Sabe por quê? Porque se nós somos uma bênção de Deus, nós somos uma bênção não para nós, mas para os outros.
nós estivermos no nosso trabalho, devemos agradecer a Deus por ele, mas ao mesmo tempo agradecer, sermos uma bênção para os outros. E antes de agradecer, pedir ao Senhor que faça de nós uma bênção. Abençoa-me, Senhor, a fim de que eu seja bênção para as outras pessoas. Começa com Abraão, lá atrás no Gênesis, capítulo 12. É bem no início da história da salvação, porque ela começa aqui. Continua Deus: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por teu intermédio, eu abençoarei todos os povos do mundo. Olha só, um homem, tendo diante de si um horizonte tão amplo que ele não consegue enxergar o seu fim. Um horizonte imenso, porque Deus está se referindo a todos os povos do mundo. Ele está dizendo indiretamente a Abraão que ele escolheu, que ele chamou para alguma coisa e já está fazendo essa promessa. Abraão, portanto, o vocacionado, o primeiro vocacionado de Deus, cumprindo a sua vocação, ele será uma bênção para todos os povos do mundo, que se originarão desse sim que Abraão dará a Deus. Se Abraão tivesse dito não, Deus teria que procurar outra pessoa. Mas ele queria aquele, porque ele selecionou aquele. Os céticos vão me perguntar, por que esse indivíduo? Não sei, não sou Deus. É a Deus que compete dizer, mas foi aquele Abraão para nós. E vem o complemento, no versículo número 4, onde nós vamos parar. Eu não vim falar de Abraão, eu vim falar da vocação de Abraão, o chamamento de Abraão. Esse é o primeiro chamamento na história da salvação, foi dele. Abraão tinha 75 anos, quando partiu de Harã, que era o lugar onde ele morava. Ele parte de Harã, que é a terra dele, a terra da tribo dele, partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado. Veja bem, o que move Abraão a deixar para trás toda aquela segurança que ele tinha, a segurança que lhe era dada por sua riqueza material? O que move Abraão? Uma coisa que hoje nós sabemos, chama-se fé. A fé é exatamente isto, é uma força interior inexplicável pela razão, mas também entendida pela razão, porque ele podia dizer não, e ele disse sim, e aos 75 anos, portanto, já numa idade mais provecta, quer dizer, mais avançada, embora o tempo de vida nessa época aqui, retratada pelo Antigo Testamento, era diferente, não é? Então, Abraão sai aos 75 anos, ele vai embora. Deixa a terra onde ele tinha construído a sua família, a sua vida. Deixa para trás a vida que ele tinha para assumir uma nova, numa terra desconhecida, e fazer coisas desconhecidas, única e exclusivamente movido pelo chamado de Deus. Deus o chama, Deus o primeiro elegeu e segundo o vocacionou. Quer dizer, ele foi chamado a fazer alguma coisa que Deus pedirá a ele. Mas a primeira coisa que Deus, aqui fala em ordenar, Deus, antes de
mandar, pede. No fundo ele está pedindo, porque ele não tira a liberdade de Abraão. Se, por exemplo, ele dá uma ordem e essa ordem não é cumprida, há uma consequência a isso. Essa consequência a gente chama uma punição. Mas não é o caso. E Deus pediu a Abraão, confiou nele. Primeiro elegeu, depois confiou nele. E deixou ao livre-arbítrio de Abraão dizer sim ou não. E Abraão disse sim. Ele é o primeiro humano a dizer sim à vontade de Deus. E esse sim de Abraão aqui terá consequências extraordinárias. Porque é aqui que começa a história da salvação. É aqui que começa a história que vai desembocar em Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, Abraão é chamado por Deus, não entende o que Deus necessariamente está lhe pedindo, não entende necessariamente o que Deus lhe pede, mas parte. Parte movido pela fé. Por isso é que nós chamamos a nossa fé de fé abrâmica. Quer dizer, é aquela fé incondicional. É aquela fé que não tem limites, não se deixa limitar pelas nossas fraquezas, pela nossa até-razão. É a fé, é simplesmente o entregar-se nas mãos daquele que tudo pode, porque é o Criador. Ele é o Criador, ele é todo-poderoso, está lá no Apocalipse, né? O Theos Pantocrator, que quer dizer Deus Todo-Poderoso, mas ele é todo-poderoso porque, em primeiríssimo lugar, ele é todo amoroso. Se ele chamou Abraão e pediu a Abraão para fazer uma determinada coisa, Deus faz isso porque sabe mais, porque conhece mais, porque tenciona dar a Abraão uma riqueza que a riqueza material não pode pagar. E essa riqueza de Abraão vai ser exatamente o fato de ele vir a ser o pai de todas as gentes, de todos os povos. E o ser pai naquela época, como hoje, era fundamental, porque precisava de gente. E Abraão iria gerar todo um povo que desemboca em nós também. Então é aí que Deus cumpre a promessa. Então, ao chamar Abraão, chamamento de Deus, vocação de Abraão, ao chamar Abraão, Deus lhe faz uma promessa. Abraão podia dizer não, ele ouviu a promessa, mas ele não partiu por causa da promessa, porque ele nem entendeu. Como é que eu posso ser pai de toda a gente? De todos os povos. Mais tarde Deus ainda dirá a ele, olha para o céu, você consegue contar as estrelas? Olha para a areia do mar, você consegue contar os grãozinhos de areia? Pois a tua descendência será maior do que isso. Isto, para nossa mente humana, é incognoscível, quer dizer, não conseguimos alcançar o sentido disso. Então, só mesmo a fé, só mesmo aquela força interior. Eu creio porque eu creio no Deus, eu creio no Senhor, eu creio neste Pai nosso que está nos céus. Eu creio porque é Ele que está me pedindo. Por isso eu creio. Gostaria que nós que caminhamos juntos nessas nossas jornadas, nos lembrássemos disso. Toda vez que na liturgia, quer dizer, na missa, nós rezamos o credo, que é o creio em Deus Pai. Toda vez que falarmos isto, lembremos-nos desta passagem de Abraão. Crer como Abraão acreditou. E porque acreditou mais para frente, ele vai ser não mais Abraão, ele se transformará em Abraão a partir dessa promessa, porque ele vai ser pai de muitos povos, pai de muita gente. Por isso ele vai tomar um outro ar.
Então, ao invés de ser um, ele vai ser dois, porque vai se estender. Tudo porque ele disse sim à vontade de Deus. Ele colocou a vontade de Deus acima da sua. É racional isso? Porque ele continuou sendo um homem racional, porque ele continuou, a inteligência continuou viva, mas ele acreditou naquele que pedia, e por isso ele partiu. Esse foi Abraão. O segundo nome do Antigo Testamento, que eu gostaria de citar agora como um dos exemplos de vocacionados, é Moisés. Nós sabemos, evidentemente, quem é Moisés, mas não custa nada passarmos de novo por essa passagem de Êxodo, capítulo número 3, versículos 1 ao 6. Ouçamos o que ele diz. Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, o sogro de Moisés. Portanto, primeira informação, Moisés era um indivíduo casado, ele tinha a sua família, ele tinha formado o seu clã. Na época de Moisés havia um clã, e os israelitas ainda estão prisioneiros no Egito quando isso aqui acontece. E o sogro de Moisés chamava-se Jetro, e era um homem de posses, porque tinha um rebanho enorme, e Moisés tomava conta do rebanho. Portanto, Moisés era um pastor. Um pastor. Nós sabemos da história seguinte, que Moisés vai ser o escolhido de Deus para conduzir o povo, para tirar o povo da escravidão do Egito. Portanto, ele vai ser um pastor do povo. Note bem o que Deus está fazendo. Está pegando um pastor, como era o próprio Abraão, está pegando um pastor, quer dizer, não é nenhum acadêmico, não é nenhum doutor em teologia, não é um doutor nas escrituras, não é um mestre da lei, não é nem sacerdote, não é nada disso, não está preso a nenhuma convenção social. Ele é um homem simples, do meio do povo, olhando para Moisés, que ainda por cima era gago, custa crer que ele fosse um eleito de Deus. Mas Deus olha geralmente para os humildes, ele olha para todos, mas ele atinge com o olhar o mais humilde, aquele que para o mundo não significa nada, mas para Deus significa. Então essa é uma outra lição da vocação. Nós somos vocacionados, somos chamados, mas por que eu? Mesmo na minha humildade extrema, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Sim, eu não sou nada, eu sou nulo em latim, eu sou um ninguém, mas para Deus eu sou tudo, sou tudo, e Deus quer que eu seja tudo para Ele naquele momento. É o momento da vocação, é o momento do chamado. O vocacionado tem isso, está atento. Essa é uma característica do vocacionado. Em primeiro lugar, ele tem que estar atento. Em segundo lugar, é a prontidão. Ele tem que estar preparado, porque ele sabe que como filho, o pai pode chamá-lo a qualquer momento. Assim como esse Moisés. Um dia, Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o Monte Sinai, o Monte Sagrado, que na época de Moisés era chamado também de Horeb. Então, quando você der de cara com o Monte Horeb, é o Monte Sinai, que é o Monte Santo, não é o Monte Santo. Pois bem,
Foi para lá. Ali, o anjo do Senhor apareceu a ele numa sarça ardente, quer dizer, era um espinheiro, era um arbusto que estava pegando fogo, mas pegava fogo de uma maneira tal que chamou a atenção de Moisés. Olha aí a razão. Olha aí Moisés vendo a sarça arder, mas diz aqui, apareceu no espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, mas não se queimava. Estar atento às coisas de Deus. Como é que uma árvore, uma folhagem pode pegar fogo sem se queimar? Ela continuava viçosa e aquele fogo ardendo ali no meio dela. Isso evidentemente aguça a curiosidade da pessoa, uma pessoa racional. Então você tem aí a razão agindo também. Uma pessoa racional vai direto àquilo, vai querer saber o que é aquilo, e foi o que fez Moisés. Ele viu que o espinheiro estava em fogo, mas não se queimava. Então ele pensou, que coisa estranha, por que será que o espinheiro, quer dizer, a sarça, né, o arbusto, por que será que o arbusto não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Curiosidade. O vocacionado é curioso. O vocacionado quer saber. Moisés vai chegar mais perto para ver. Por quê? Porque ele precisa de uma explicação para algo que até então era inexplicável. Ele quer saber por quê. Para a gente saber por quê, o porquê das coisas de Deus, olha aqui. Nós temos que ler a Sagrada Escritura, mas ler com os olhos do coração, buscar entender o que a Sagrada Escritura nos diz a partir da fé. Primeiro vem a fé e depois vem o conhecimento que a fé nos proporciona. Mas primeiro eu vou porque eu tenho que ir, porque a minha razão me impele para lá. Tudo que Deus nos pede, Ele nos pede de maneira racional também, porque Ele nos fez seres racionais. Como é que Ele nos faz seres racionais e eu creio nisso e eu não uso a minha razão? Eu sou movido pelo que dita o meu coração. Muito bem, eu sou movido pela fé, mas eu vou atrás de uma explicação. Foi exatamente o que fez Maria Santíssima. Quando ela pergunta, depois de ouvir o anjo falar as coisas que ele lhe tinha dito, ela pergunta por quê? Como se dará? Outra característica da vocação. O vocacionado tem que ter discernimento. E esta parada para questionar Deus, quer dizer, questionar, eu digo, perguntar, pedir explicação a Deus, é o que se chama de discernimento. Se eu peço discernimento a Deus, eu vou na confiança de que Deus vai me dar a sabedoria necessária para entender o que a minha razão não consegue explicar. Sabedoria e discernimento são ou não são dons do Espírito Santo? São. Agora, para que isto haja em nós, é preciso que nós nos abramos. Abramos, olha aí, meio de Abrão. Nós façamos o que Abrão fez. Abriu-se a Deus. Aceitou a palavra de Deus. Moisés, que era um jovem ainda, foi lá. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro. Então aquela sarça ardente, aquele fogo que saía do espinheiro, que não se queimava, era na realidade o próprio Deus. Quando Jesus diz, eu não vim trazer
trazer paz ao mundo, eu vim trazer um fogo, e como eu queria que esse fogo se ateasse por toda a terra, é esse mesmo fogo. É o fogo que não consome, é o fogo do amor, é o próprio Deus, que deve estar no espinheiro que existe dentro de nós, que é o nosso coração, que deve ser ardente de amor por Deus, de amor a Deus nos nossos irmãos. Porque o vocacionado é uma bênção para os outros. Lembremos-nos de Abraão. Mas aqui está Moisés, muito tempo depois, né, de Abraão. Quando Moisés se acercou do espinheiro, ele ouviu a seguinte palavra: Moisés, Moisés, estou aqui, respondeu Moisés. Veja bem, eu disse que a pessoa tem que estar atenta à voz de Deus. O vocacionado tem atenção, prontidão. Ele está atento porque sabe que Deus fala. E ele tem que estar preparado, prontidão, para, ouvindo a palavra de Deus, pô-la em prática. Moisés, Moisés. Aí Moisés disse logo: estou aqui. Quantas vezes nós ouvimos na nossa vida o chamado de Deus, está dizendo lá no fundo do nosso coração, e nós respondemos: estou aqui? Ou ainda paramos para pensar? Quando Jesus chama aquele outro jovem, que vai em busca dele para alcançar o reino dos céus, Jesus diz: vem, segue-me. Ele diz: primeiro deixe lá me despedir das pessoas. Esse sentido da prontidão não está ainda bem construído na pessoa. Quando eu digo sim, mesmo não sabendo o que vai acontecer. Abraão novamente. Mas por quê? Porque eu confio naquele que me chama. Eu sei que ele não quer o mal para mim. Moisés foi e respondeu: aí, estou aqui. Outra característica do vocacionado. Qual é a palavra do vocacionado ao chamado de Deus? Primeira coisa: estou aqui, eis-me aqui. Tu me chamas pelo nome, eu te respondo: estou aqui. Deus nos vê, Deus nos ouve e Deus nos chama. E nos chama pelo nome. Ele não faz assim. Ele não faz assim: ei, você aí, me dá um dinheiro aí. Ele não diz isso. Ele chama a gente pelo nome. Porque ele tem por nós uma consideração que a nossa razão não consegue alcançar. Porque somos criaturas, somos feitos de barro, somos pó, e ao pó voltaremos. No entanto, como diz Nossa Senhora no Magnificat, o Senhor, o meu nome engrandece o Senhor, porque Ele olhou para a humildade da sua serva. Deus olha os humildes. Os orgulhosos não, porque os orgulhosos só olham para si. Deus não olha para o humilde. Então olhou para o humilde, que era Moisés, e chamou. Aí quando Moisés se acercou, primeiro disse: estou aqui. Depois disse assim: tira as sandálias, pois este lugar onde você está é sagrado. Tira as sandálias, porque o lugar onde você está é sagrado. As sandálias representam a nossa força, o nosso poder, a nossa humanidade, que está lá nas sandálias, porque nós somos a terra. Agora, no lugar sagrado, não devemos ir com as coisas nossas, com as coisas que fizemos, devemos ir como somos. E por isso nos colocamos diante de Deus como somos. Sem sandálias podia significar nu. Isto é, não temos condições. A sandália representava era um bem que representava
a pertença a um povo. O filho, chamado filho pródigo, quando volta, o pai manda botar a túnica e as sandálias, que são amarradas por um escravo, no filho pródigo, chamado filho pródigo. Então, as duas peças do vestuário que aparecem naquela narrativa são a túnica, a roupa e as sandálias. Não é porque o indivíduo estivesse sem sandálias, estivesse descalço, não. É porque a sandália representava, era um ponto era uma honraria que a pessoa tinha, porque o escravo, aquele que era jogado, relegado ao segundo plano, não tinha sapato, não tinha sandália, andava descalço, com o pé na terra, porque ele era terra, o outro não. Aquele já tinha mais. Então aquilo representava, era um símbolo de pertença, de poder. Lembrem-se que João Batista vai dizer de Jesus que ele, João Batista, não era digno de lhe amarrar os cadarços, né? O cadarço das sandálias. Então a sandália tem uma conotação. É uma conotação que dá dignidade à pessoa. Pois Deus manda Moisés tirar as sandálias, porque diante de Deus, orgulho não conta. Tem que ir com humildade. Tem que ir em busca dele, que nos chama. E ir humildemente. Ir confiantemente. Entregar-se por total a Deus. E tem que ir como é. Deus continuou: eu sou o Deus dos teus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, os três grandes antepassados, os patriarcas. Aí Moisés cobriu o rosto porque ficou com medo de olhar para Deus. Começa exatamente com Moisés, ele fica com medo de olhar para Deus. Na história antiga, no Antigo Testamento, essa é uma característica de todo o povo. Ele tem medo de olhar para Deus, pois Deus se faz homem para que o homem perdesse esse medo. Porque olhando para Jesus, e Jesus crucificado, ainda por cima, nós vemos quem? Deus. Foi Jesus que veio nos trazer essa possibilidade. Foi Ele que nos restituiu esta dignidade, a de podermos olhar Deus face a face. Nós olhamos a feição de Deus, olhamos quem Deus é indiretamente, porque o vemos em Jesus realmente, materialmente, mas dia virá em que na nossa ressurreição nós veremos Deus face a face. E ver Deus face a face é entrar no mistério de Deus. Por enquanto, nós vamos perquirindo, nós vamos nos questionando qual é esse mistério. Vamos estudando, vamos meditando esse mistério. Podemos entrar, intelectualmente podemos entrar, mas principalmente entramos pela fé. Então, quando Abraão virou a cara porque teve medo, ficou com medo de olhar para Deus. Quando Deus se fizer homem, a expressão, a palavra que ele mais vai usar é esta: nolite timere, não tenha medo. É isso que o anjo diz para Maria, é isso que o anjo diz para José, é isso que Jesus, só para dar três, Jesus vai dizer a Pedro, quando Pedro lhe pede lhe faz um pedido absurdo: se és tu, quer dizer, ele não acredita que seja Jesus que esteja em cima da água. Se és tu, manda eu ir até você, manda que eu vá até você. O homem não,
anda, o homem não é peixe. Manda que eu vá até você. Por quê? Porque eu só vou acreditar que é você se eu puder andar na água. Não é por ele, por Jesus, é por eu andar na água. Quer dizer, é um milagre, um passe mágica. Mas Jesus diz para ele, vem, porque Jesus é paciente. Então Deus é paciente, vem. Aí o vento soprou ele. Perdeu a fé, perdeu a confiança. Aliás, ele perdeu a confiança, mas a fé era muito fraquinha. Se ele tivesse fé naquele momento, ele teria ido. Porque era o próprio Senhor da natureza que estava dizendo, vem. Mas ter medo de Deus, não. Jamais. Quando a gente diz temor de Deus, não significa ter medo de Deus, vem disso. A ideia do ter medo de Deus, isso acabou. Temor de Deus é respeitar Deus. E respeitar ouvindo a sua palavra, escutando-a no coração. Isso é temor de Deus. Não é ter medo de Deus, é ter respeito por Deus. E estar atento à sua palavra, estar pronto para ouvi-la, prontidão. Disponibilidade, estar disponível para fazer. Se o Abraão não pensava nisso, criou naquele momento, porque acreditou. Moisés vai criar nesse momento aqui, porque vai acreditar, mas antes vai discutir com Deus. E na sequência dessa história, eu não vou lê-la, mas na sequência dessa história nós já sabemos. Deus vai dizer para Moisés o seguinte, olha, eu ouvi o apelo do meu povo, que está sofrendo lá no Egito, e eu vou te mandar para retirar o povo do Egito. Tu serás o comandante deles, tu serás deles o líder, e és tu em meu nome que vai retirá-los do Egito. Aí Moisés vai ter um bate-papo, um trololó com Deus. Mas como é que eu vou fazer? Eu sou gago. Não digas que tu és gago, sou eu que estou te mandando. Mas veja, ele questiona Deus. E Deus responde ao questionamento dele. Não fica zangado, não manda um fogo para matar, não. Ele sabe que Moisés age também com a razão, porque foi ele que nos criou racionais. E que Moisés precisava perguntar, Deus dá uma explicação. Aí vai depender de estar com o coração aberto ou não. Esse diálogo entre Deus e Moisés é muito profundo para a gente ficar falando dele agora. Não, o nosso tema é outro. É essa vocação. Moisés ouviu a palavra de Deus, parou para conversar com Deus. E no final das contas vai fazer o que Deus pediu para ele fazer. Então Moisés e a sarça. Moisés não houve nenhuma promessa, mas houve sim um chamamento para uma missão. E a missão vai ser tirar o povo da escravidão do Egito. Porque esse povo, Deus dirá a ele, é o meu povo. É o povo de Abraão, de Isaac e de Jacó. Portanto, é o meu povo que eu vou resgatar. É o meu povo que eu vou tirar da escravidão e levar para a liberdade. Mas você, que eu escolhi por quem você é, como você é você que vai fazer isso em meu nome. E você será o grande líder desse povo, e foi. Moisés é o grande legislador, é o grande dador da lei, é ele que vai trazer do Sinai as tábuas da lei. Mas é um homem que no final das contas não vai se voltar contra Deus, mas vai claudicar na fé, vai duvidar. E porque duvidou, teve uma punição. E qual foi a punição? Ele conduz o povo até a entrada, até as bordas da terra prometida por Deus. A terra onde corre leite e mel. Mas ele não vai entrar. Mandar o povo na entrada,
é o sucessor de Moisés, é o, digamos, o general que vai comandar o povo na entrada, que vai ser Josué, que agora nesse próximo mês de setembro, que é o mês da Bíblia, é o tema do mês da Bíblia proposto pela CNBB, isto é, a história de Josué. No ano em que se estuda uma personagem do Antigo Testamento. Então, desta vez, quando nós começamos esses nossos encontros, foi o Deuteronômio. Agora, vamos para Josué, quer dizer, será Josué. Então, Moisés, portanto, ele não entra, ele não vai pisar na terra prometida. Por quê? Porque no momento ele duvidou. Ele não aceitou de coração a palavra de Deus. Tendo duvidado, claro, é aquilo que eu disse, Deus não pune, eu me puno a mim. Eu sei que fumar faz mal, se eu fumar, eu vou aguentar as consequências do fumo. Muito bem. Lá foi, portanto, Moisés, aceitou também a palavra de Deus. Agora, vamos para a terceira figura desse, que é também um destinatário do chamamento de Deus. Essa pessoa chama-se Samuel, uma grande figura do Antigo Testamento, cuja mãe se chamava Ana e cujo pai se chamava Elcanã. Elcanã e Ana. Naquela época, o homem tinha várias mulheres, e Elcanã tinha 2 mulheres. Com uma, ele tinha filhos, e naquela época isso era fundamental, era criar o clã, era criar a tribo, era ter filhos. O maior castigo que uma mulher podia sofrer no Antigo Testamento era ser estéril, ou seja, incapaz fisicamente de gerar, de procriar. E Ana, mulher de Elcanã, uma das 2 mulheres, era estéril. Era estéril. Mas, porque ela confiava inteiramente em Deus, ela chegava diante de Deus e ao tempo sempre para pedir a Javé que tirasse aquele opróbrio dela, que lhe desse a capacidade de gerar filhos, porque a outra tinha filhos e ela não tinha. Este é o maior feito de uma mulher israelita, dar filhos ao seu marido, quer dizer, dar filhos à tribo, numa sociedade que era inteiramente machista, quer dizer, onde o homem mandava e desmandava. Precisava se tomar um homem, era o pilar da sociedade. E a mulher ajudava sim, sendo mãe, pois Ana não podia ser. E tudo que ela queria era ter um filho. Até porque a outra, que era rival dela, tinha filho. E ela não tinha, porque era estéril. Então ela pede. E tem um sacerdote chamado Eli, que já é uma pessoa, já é um senhor que vive no templo, porque é sacerdote do templo. Ana ia todo dia diante da arca fazer a oração, pedindo a Deus que lhe desse um filho. Aí um dia a oração dela é tão profunda que ele ouve, e volta-se para ela e diz: olha, vai para casa tranquila, porque tu terás um filho. Ela foi e realmente teve um filho, ao qual ela deu o nome de Samuel, que vem a ser isso, um milagre de Deus. E aí, Samuel ainda era menino, começa o capítulo número 3, no primeiro versículo. Samuel ainda era menino e ajudava Eli, esse sacerdote, ajudava Eli na adoração a Deus, o Senhor. Ele era uma espécie de auxiliar de Eli. Ele já era um senhor, já era velho, e ele ajudava Eli. Por quê?
Porque foi Eli que disse que a mãe ia ter um filho. Ele nasceu a partir de uma palavra de Eli. Então ele disse assim: naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor. Quer dizer, o Senhor falava pouco com as pessoas, porque o povo se afastara do Senhor. Este é um outro ponto. Deus chama, mas Deus chama aquele que está pronto para ouvi-lo. Está de prontidão, está sempre preparado para ouvir Deus. E está disponível, porque quer ouvir Deus. Você quer ouvir Deus? E as visões também eram muito raras. Quer dizer, não se via. Deus tinha desaparecido. Mas Deus desapareceu? Não. O povo foi que se afastou dele. As pessoas é que se afastaram de Deus. É sempre assim. Ah, Deus não olha por mim. Não olha uma conversa. Deus é onisciente, Ele sabe tudo. Ele vê tudo. Nos vê por dentro e por fora. Por fora e por dentro. Nos conhece por fora e por dentro. Ele vê tudo, Ele é o Criador. Não só vê, como conhece tudo. Então, e está em todos os lugares. Certa noite, Eli, já quase cego, o sacerdote já quase cego, estava dormindo no seu quarto. Samuel dormia na tenda sagrada, onde estava o Altíssimo, onde ficava a Arca da Aliança. A lâmpada de Deus ainda estava acesa, portanto Deus estava ali. Sabe lá no sacrário, aquela luzinha vermelha? É aqui. A origem está aqui, sempre acesa para marcar que Deus está ali. Deus está presente quando a luz está acesa. Se um dia ela se apagar de repente, não é por falta de luz, por favor, mas se apagar de repente, quando você estiver lá, o problema não é Deus, não, é você. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel, e Samuel respondeu: estou aqui. Lembram-se do Moisés? Estou aqui. Essa prontidão. Estou aqui, atender ao chamado. Então Deus está chamando. Bom, a história prossegue. E ela prossegue dizendo que o Senhor chama Samuel 3 vezes. Samuel, Samuel. Toda vez que ele ouvia o Senhor chamá-lo, Samuel corria para o Eli. E achando que era o Eli que estava chamando. Aí o Eli, que estava lá quase dormindo, dizia assim: não sou eu que estou chamando. Quando chegou a 3ª vez que Samuel foi a Eli, pensando que era Eli, quando ele ouvia Samuel, Samuel, ele dizia: estou aqui, e corria para o Eli, para o quarto do Eli. O Eli aí, que era o sacerdote, entendeu que era o Senhor que estava chamando Samuel. Samuel era um menino. Quando diz aqui menino, quer dizer que ele tinha menos de 12 anos, ele devia ter uns 8, 10 anos. Ele era um menino. Aí Eli percebeu que o chamado era do alto. Diz para ele assim: olha, volta para a cama, e se ele te chamar de novo, tu dirás o seguinte: fala, ó Senhor, pois o teu servo te escuta. Já adicionou alguma coisa? Ao eis-me aqui, adiciona a seguinte palavra: fala, Senhor, o teu servo escuta. Quando você se ajoelhar diante do Santíssimo Sacramento, diga assim: fala, Senhor, o teu servo te escuta. Lá na igreja de Sagrados Corações, no sacrário, em cima do sacrário está escrito: Deus está aqui e te chama. Então Deus no sacrário não é uma figura estática, não é um indivíduo silencioso, não. E se ele está ali porque quer falar contigo. Abre os teus ouvidos, porque Deus é quem vocaciona.
Ou seja, Deus é quem chama. E Ele chama aquele que está pronto, que está disponível, que tem a fé no coração, para pôr em prática aquilo que Ele vai pedir que nós façamos, a nossa missão. E assim foi Samuel. Samuel foi chamado e atendeu ao chamado de Deus, porque Deus vai pedir a ele que faça as coisas. Mas eu estou falando aqui do chamado. Então, outra coisa, eis-me aqui, era o que ele dizia. Agora passou a ser, eis-me aqui, teu servo te escuta. Não é teu servo te ouve. Ouvir a gente ouve porque não somos surdos. O problema está em escutar. E a gente escuta no coração. Escutou? No coração. Ouviu a palavra de Deus, na missa, por exemplo, mas escuta, medita, pega a Deus discernimento, procura, faz as perguntas. Eu não sei responder, Deus vai conversar com alguém que entenda, mas sempre de coração aberto. Teu servo te escuta. Finalmente, Isaías, o grande profeta do Messias. Isaías está no templo e está assistindo algumas coisas extraordinárias. Ele tem uma visão no templo. E aí, de repente, ele diz assim: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. Moisés já é um homem jovem, mas é um homem, e já fazia as suas predições, já era um profeta. E com os meus próprios olhos eu vi o rei, porque o Senhor apareceu nessa visão, apareceu para ele. E ele diz assim: eu vi o Senhor Todo-Poderoso, eu, um indivíduo impuro, um indivíduo pecador, eu vi o Senhor Deus, Ele apareceu para mim, e eu ouvi, vou morrer, porque tem os lábios impuros. Ele era um profeta. Aí, um dos serafins, um dos anjos que estava naquela visão, voou para mim, segurando com uma tenaz, uma brasa que havia tirado do altar. Ele vê um anjo tirar uma brasa com um alicate daqueles, né, um prendedor daqueles, que tiram brasas do braseiro, tirou a brasa, quer dizer, o carvão que estava lá, veio e tocou na minha boca, com a brasa, e disse: agora que esta brasa tocou os teus lábios, as tuas culpas estão tiradas, e os teus pecados estão perdoados. Ou seja, aquele homem que se considerava um pecador e era um pecador, mas ele tinha a humildade de reconhecer diante de Deus que ele não merecia estar diante do Senhor e sequer conversar com ele, porque ele era um indivíduo pecador, vocacionado. Humildade para não se achar o máximo, humildade para reconhecer que acima de tudo está Deus, e que nós, vocacionados, fazemos aquilo que Deus nos pede para fazer, e temos que fazer bem. Então, quando ele foi purificado, Deus está dizendo para ele: sim, tu és pecador, mas eu posso te purificar, e eu te purifico agora, porque eu preciso de ti. Deus precisava realmente de Isaías? Não, mas ele quis precisar, e antes preparou Isaías. É o mesmo que ele fez com Maria Santíssima. Preparou Maria Santíssima. Prepara José num sonho. Aí diz assim: depois de ele ter os pecados perdoados, ele ouviu o Senhor dizer. Até então o Senhor não tinha falado com ele. Aí ele ouviu o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem irá por nós? Quem será o nosso mensageiro? Esse pronome possessivo que Deus está usando, quem será, não é majestático, não.
é porque não esqueçamos que Deus é um e são três pessoas. Ele fala por Ele, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Quem será o nosso mensageiro? Aquele homem humilde, pecador, que tinha tido os pecados perdoados naquele momento e que não se atrevia a falar com Deus, ele que tinha visto Deus, lembrem-se, todos tinham medo de olhar para Deus. Este homem responde assim: aqui estou, Senhor, aqui estou, porque Deus pergunta: quem irá por nós? Quem será o nosso mensageiro? Quem será o nosso apóstolo? Ele está perguntando para você e para mim que somos batizados. Quem irá por nós? Resposta de Isaías pronta. Não sabe para onde. Irá para onde? Sei lá. Olha, Abraão também não sabia. Quem irá por nós? Ele num rompante, mas um rompante que parte do fundo do coração, mas com a razão. Ele diz assim: eis-me aqui, Senhor. E aí acrescenta, ao eis-me aqui de Moisés, ao eis-me aqui de Abraão, ao eis-me aqui de Samuel, ele acrescenta uma coisa: envia-me. Estou aqui, diz Samuel, fala, Senhor. Fala e envia-me. Vocacionado, chamado, ouve a palavra de Deus, medita no coração, escuta a palavra de Deus, se põe diante de Deus e diz: eis-me aqui, Senhor. Fala, o teu servo escuta. Samuel, eis-me aqui, Senhor. Eu estou te escutando, mas vai um passo à frente. Envia-me. É o final da vocação. É a missão. Envia-me para cumprir uma missão. Não foi assim que aconteceu com Nossa Senhora? Faça-se em mim segundo a tua palavra. E a primeira coisa que Nossa Senhora fez, depois de ouvir que ia ser a mãe do Salvador, não foi sair para a casa da sua prima, Isabel, para dar uma ajuda a Isabel, que estéril, estava esperando uma criança e já tinha 6 meses de gravidez. O vocacionado é esse, que ouve a palavra de Deus, que escuta a palavra de Deus e a põe em prática, sai em missão. Portanto, Deus chama e envia. Mas isso vocês estão acabando de ver, que não surgiu, isso não é assim com estalar de dedos, isso não é invenção de um papa da igreja, não, está aqui na Sagrada Escritura. Então eu procurei me concentrar apenas nisto, no Antigo Testamento, para dizer que é de lá. Mas tudo isso que aconteceu aí, tão antigo, vai se concretizar no Novo Testamento. E quem é o Novo Testamento? É o maior enviado do Pai. E quem é o maior enviado do Pai? Jesus. Esse é o maior vocacionado do Pai. Foi ele que aceitou se tornar uma criatura humana, portanto ele se humilha, ele se esvazia da sua condição divina para assumir a sua condição humana. E como homem, ele veio cumprir a vontade de Deus, como faz todo vocacionado. E todo vocacionado tem necessidade de orar. De orar. E é na oração que a gente encontra aquilo que Deus quer, ouve o que Deus quer, escuta o que Deus quer, e é na oração, através da oração, que nós vamos encontrar a força necessária para pôr em prática aquilo que Deus pede de nós. Por isso que o grande santo que a igreja comemora no domingo, e não será especial porque é o dia do Senhor, que é Santo Agostinho, vai dizer que a oração é a maior força da criatura humana e a maior fraqueza de Deus. Que paradoxo, não é? A maior força da criatura humana é a oração e a maior fraqueza de Deus. Por quê? Porque Deus ouve toda oração. Deus tem um fraco, ou seja, ele se deixa levar pela oração.
foi lá, rezou. Maria viveu em permanente oração. José, naquele sonho dele, estava em oração. Não sabia o que fazer. Quando ele ouve o anjo, ele acorda e põe em prática aquilo que Deus tinha dito. Pegou a força ali. Eu não sei fazer, Senhor. Ensina-me, dize-me o que fazer. Mas como Isaías, eu sou um nada. Eu sou um pecador. Pois Deus vem, cura, quer dizer, perdoa o nosso pecado e ainda por cima nos chama e nos manda fazer aquilo que Ele quer que a gente faça, porque não precisando, Ele quer precisar de nós. No final desse mês vocacional, vimos estas vocações como exemplo para nós. Então não nos esqueçamos nunca, na oração, nos colocarmos sempre diante de Deus e em oração dirigirmos o nosso pedido, a nossa conversa, conversarmos com Deus, abrirmos sinceramente, racionalmente, mas com fé. Primeira fé, olha aí Santo Agostinho, crer para compreender. É o que Agostinho diz. Ele que já disse que a oração é a maior força do ser humano e a maior fraqueza de Deus, ele diz, crer para compreender. Então, olha bem, colocar-se diante de Deus e pedir a Deus essa luz que só Ele pode nos dar, a fim de que nós possamos dizer a Ele, sim, Senhor, eis-me aqui, envia-me para fazer aquilo que Tu queres que eu cumpra, porque em mim há de se cumprir sempre a Tua vontade e não a minha, como Nossa Senhora nos ensinou. E como ela foi quem nos ensinou, peçamos a ela que continue a nos ensinar, mas também a nos proteger. E digamos para ela, com toda a força da nossa fé e do fundo do nosso coração, esta oração que foi dita pelo anjo para ela mesma. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima. Tchau.